Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos em definitiva agora para a nossa classe desse dia tão especial de domingo, a nossa quarta classe. Espero que o Senhor possa estar conosco, como sempre, e produzir em nós a revelação da palavra, para que o coração de todos aqueles que nos ouvem neste momento possam ser abastecidos pela palavra. O Dabar, o Logos de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Vamos então diretamente à palavra. O texto que nós temos para hoje é o texto que está na nossa apostila, que é texto do capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante. Apocalipse capítulo 7. Versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que não podia ser contada, de todas as nações, linhagens, povos, línguas, e estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro. E essa parte aqui muito importante que eu queria que vocês observassem aqui é vestindo roupas brancas, talares, e diz, com palmas em suas mãos. Da mesma forma como aqueles irmãos estavam quando o Senhor Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém, na sua famosa entrada triunfal, quando ele entrou em Jerusalém. E vinha o jumentinho e montado sobre ele, e a mãe do jumento, como está escrito na palavra, vazia, porque era para João Batista estar ali, a João não estava. Jesus, profundamente triste, clamou dizendo, ó Jerusalém, tu que matas os profetas. Ele estava lembrando de João Batista naquele momento. Agora, nesse texto que é o capítulo 7, quando ele marca essa frase, ele coloca essa frase bem específica, dizendo assim, vestindo roupas brancas, talares, com palmas em suas mãos. E aí diz o texto, e clamavam com voz poderosa, dizendo, ao nosso Deus que está sentado sobre o trono, atribuímos salvação, e ao Cordeiro. Então eles aprenderam que agora eles tinham que adorar não somente o que estava no capítulo 4, mas o que entra no capítulo 5. No capítulo 4, o pai está sozinho. No capítulo 5, ele já está acompanhado do Cordeiro. E isso, entre o 4 e o 5, você tem que colocar Hebreus 1. Esse texto aí é muito importante. Mais uma vez aí, faça essa equação. O capítulo 4, o pai está sozinho. Atos 1, o filho sobe. Daniel coloca uma câmera de dentro, vendo ele subindo. Daniel capítulo 7. Assim, e quando o filho do homem se apresentou ao ancião de dias, Daniel capítulo 7, e apresenta, deixa eu ler para vocês como é que é isso aqui, nessa apresentação, que é importante, que muitas pessoas, elas leem, mas não têm entendimento, claro. Como que elas vão ter entendimento se não há quem ensine? Como que elas vão entender isso, né? Aí no capítulo 7, aqui está, no versículo 13, diz assim, estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens, né? E a posição da visão de Daniel é interna do trono, não externa ou de baixo. Está vendo ele subindo, né? Está vendo ele subindo. Você tem que entender isso também. E estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então estava indo em direção a ele, e foi-lhe dado domínio, glória e reino para que todos os povos, línguas, lhe servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não perecerá, e o seu reino jamais será destruído. Então esse texto aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui.
Então aqui, ó, capítulo 7, verso 7 e 14, ele se refere a esse momento. Ele diz: foi-lhe dado domínio, glória e reino. Aí você vai então para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Essa subida aqui, o capítulo 10, Daniel 7 e 10. Estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha nas nuvens do céu. Aqui. Isso aí. Antes de ler o texto de Hebreus, temos que ler o texto de Atos. Hebreus, vamos para Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Ok? Aí está. Jesus dá as ordens no capítulo 1, verso 8, e no verso 9 diz assim: tendo dito estas coisas, ele foi arrebatado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-os dos seus olhos. Então isso aqui, aí você coloca aí Daniel, capítulo 7, verso 13. Posso ler outra vez, se você quer. Ó. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Essa profecia, Daniel capítulo 7, 3, é igual a Atos 1, 9. Então, o capítulo 4, que é aquele primeiro culto que nós demos, gastamos bastante tempo nesse assunto, né? Gastamos bastante tempo nesse assunto. Então, veja só, preste atenção na aula, mantenha-se na aula agora. Agora é hora de você se manter na aula, preste atenção agora. A saudação já dei, na minha saudação, que foi específica, só saudação para vocês. Agora entre na aula, entre na aula, entre na aula. Pare de conversa fiada aí, entre na aula, vamos embora entrar na aula. Ok, então vamos lá. Então eu estou mostrando para vocês que Daniel capítulo 7, verso 13, deve ser acoplado a Atos 1, 9. Quando ele disse que ele viu, então Daniel estava da parte interna, vendo ele subindo, apresentar-se a fim de apresentar-se ao ancião de dias, que é o nome do Pai no Antigo Testamento. É o nome do Pai no Antigo Testamento. Um irmão ficou falando besteira, dizendo onde que o pastor fica inventando o nome de ancião de dias, onde é que tem isso na Bíblia, né? Camarada já velho no ministério, nem leu a Bíblia ainda, entendeu? Aí, muito bem. É claro, eu bloqueio esse povo. Eu devo ter aí quase 100 mil pessoas bloqueadas. Porque, pensou, são 100 mil pessoas religiosas que você não tem entendimento da palavra nenhum. Nem que Jesus descesse do céu, falasse com eles, eles mesmo assim iam rejeitá-lo. E crucificá-lo de novo, porque foram os religiosos que o crucificaram. Então, aí, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. É exatamente o autor dessa epístola, que ele começa dizendo assim: porque a qual dos anjos alguma vez falou, tu és o meu filho e hoje te gerei? E isso aqui foi uma profecia, né, que se cumpriu no dia da sua apresentação. Esse aqui, tu és meu filho, por quê? Porque muitas pessoas pensam que Jesus é filho de Deus antes da encarnação. Antes da sua encarnação, o pai, que era o ancião de dias antes, chamou o Dabá, o verbo, o Logos, e disse o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, a partir da encarnação, eu serei para ti pai e tu serás para mim. Foi um acordo que eles fizeram. Quando o anjo falou para Maria, ele disse assim: e ele será chamado filho do Altíssimo, porque ele ainda não era conhecido nem no céu. No céu você procura, cadê o Filho de Deus? Cadê? Não conhecemos isso aqui. Porque esse nome, Filho de Deus, está relacionado ao Adonai. Está relacionado à encarnação, à manifestação física, à teofania de Deus. É muito importante, isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Você considera-o
Filho de Deus a partir da encarnação para frente. Então, isso aqui é importante. Então, ele começa, quando ele chega ali, ó, que ele entra, que ele é apresentado, aí então começa a se cumprir o Hebreus, capítulo 1. Ok? Verso 4. E não somente se tornou tão superior aos anjos quando herdou um nome mais excelente do que eles. Então, nesse momento, aí ele diz assim: para qual dos anjos eu falei isso? Tu és meu filho, hoje te gerei. Para qual dos anjos que eu fiz esse pacto para qual dos anjos? Com quem? Com qual dos anjos eu fiz esse pacto? Com ninguém. Aí no verso 6, olha só, começa essa manifestação. E de novo, por que de novo? Porque ele entrou por Maria como unigênito de Deus. Quando ele morre e é sepultado, ele sobe, ele entra na terra de novo como primogênito no mundo. Isso aqui é muito importante também, é básico. Por Maria entra unigênito. Por Maria entra unigênito. E pela ressurreição, o primogênito. Por isso que quando Jesus voltar, que ele vier com as suas mãos assim, abertas, no livro de Zacarias, no capítulo 10 em diante, você vai ler: que feridas são essas que estão nas tuas mãos? Porque eles vão perguntar, o Israel ainda, o verdadeiro Israel que vai se manifestar a partir dos 144 mil, esse que é o verdadeiro Israel, não esse atual Israel, não, que não reconhece Jesus. Esse atual Israel está esperando o anticristo, pensando que é o Messias, mas está esperando o anticristo, e ele vai receber e adorar o anticristo. Esse Israel que você conhece, que você está vivendo, convivendo agora. Mas o verdadeiro Israel, o remanescente que vai ser levado para o deserto, e a partir daí é que nasce uma verdadeira nação que reconhecerá. É esse grupo que vai perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Então ele dirá: são feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus amigos. E então eles vão entender que era o Cristo que eles entregaram à morte. E eles vão prantear como se planteia o unigênito, e vão chorar como se chora o primogênito. Então ele coloca aqui o primogênito, o unigênito de Maria e o primogênito ressurreto. Isso aqui é muito importante, importantíssimo. Aí então ele entra, ele sobe, é apresentado, né? Sobe, segundo a visão de Daniel, capítulo 7, verso 13, sobe como Atos, capítulo 1, verso 9, e então começa o culto de recebimento, como em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, quando ele é introduzido no mundo. Então ele é apresentado diante de Deus, aí diz assim: adorem-no todos os anjos de Deus. Então o Pai, o ancião de dias, fala para os anjos: esse aqui vocês vão adorar, porque ele é. Aí ele começa a falar sobre a sua autoridade no verso 7, 1:7. Concernente aos anjos, diz: vocês são espíritos, anjos, vocês são anjos, espíritos, e dos seus ministros, labaredas de fogo, ele fala. Mas concernente ao filho, ele colocando em relação a ele, diz: o teu trono. Aí coloca-se o trono. Por isso que lá no Daniel, no próprio capítulo 7, fala, no 9, diz, né, a partir do verso 9, estava olhando as minhas visões da noite, né, se me ver aqui o verso, ele estava visionando, e está aqui o verso 14, foi-lhe dado domínio, glória e reino, foi-lhe dado domínio, glória e reino. Então isso cumpre o texto, né, do verso 8. O teu trono, ó Deus, permanece. É o próprio Pai falando para ele: ó Deus. O próprio Pai reconhecendo a divindade do que nós conhecemos como Filho, e que naquele tempo era conhecido como o Dabar, o Verbo, né? E permanece para todo sempre. Aí o cetro é dado para ele. O cetro é dado. Ele é apresentado. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Entrega ali o cetro. Aí, como ele faz um pequeno resumo a respeito do seu trabalho que ele fez na terra durante os 33 anos. Porque amaste a justiça, odiaste a iniquidade, e Deus, o teu Deus, o mesmo que chama ele de Deus, um Deus chama para outro Deus, diz assim, te consagrou, então um óleo
foi derramado sobre a sua cabeça quando ele entra. Então ele é consagrado com óleo de alegria. Então ele é uma pessoa muito alegre. O Senhor Jesus é uma pessoa enche de alegria. Onde ele chega, ele enche de alegria. Aonde Jesus está, tem que ter alegria. Tem que ter alegria. Esse aqui. Aí ele disse assim, o texto, muito mais do que os teus companheiros. Então, além de dizer para ele, nesse momento em que ele é apresentado, verso 10, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Chamam-o de fundador da terra, baseado no texto de Provérbios 8, 21 ao 30, ao 31. Ele pode anunciar isso aí. Aí chama-o de Senhor, além de chamá-lo, o próprio Deus, chamá-lo de Deus, o próprio Pai o chama de Senhor, de fundador, de criador. Diz assim, ó, os céus são obras das tuas mãos, porque ele estava no mundo habitável no dia em que o Pai estava fazendo aquela obra, preparando a obra, preparando a imagem principal, a primeira imagem, a imagem primogênita. Então ele estava fazendo, estava experimentando, né, como a imagem perfeita iria ser estabelecida. Diz também que ele é eterno. No verso 11, tu és eterno, tu és permanente, como um vestido. Ele permanece mais que os céus e a terra, porque eles vão ser envelhecidos, mas ele é eterno. Aí, diz o texto, né, tu és sempre o mesmo, e os teus anos jamais acabarão. Final do verso 12. Então, ele manda-o assentar. No verso 13, diz assim, pois a qual dos anjos eu falei isso? Ele está falando assim, a qual dos anjos eu falei isso aí? Estou parafraseando. Assenta-te à minha destra, até que eu transforme os teus inimigos em estrado para os teus pés. E então ele cita o Salmo, que é o Salmo 110, versículo 2, que ali naquele texto, nas Bíblias comuns, está escrito, e disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te. Não tem sentido, não faz sentido. E quando Jesus chega lá no capítulo 22 de Mateus, que ele faz a pergunta para os fariseus, para os doutores da lei, então, como Davi pode ser filho se ele chamou, né? Se ele chamou o filho de Davi de Jeová, né? Aí você tem uma versão comum, você não vai entender, porque eles não tiveram o trabalho de pesquisar, de colocar. Isso aí você pode ver, se você quiser, ver no Salmo 110 da Bíblia, qualquer uma Bíblia de Nelson que tenha Antigo Testamento, e você tem aí o Salmo 110, veja só como foi que eu coloquei ali, né? Olha só. Thompson, você não pode ouvir Thompson, você não pode ouvir Scofield, você não pode ouvir Dake, você não pode ouvir nenhum deles. Você está me ouvindo agora. Está ouvindo de Nelson nesse momento. Eu estou explicando o próprio trabalho que eu fiz para você. Um dia você vai agradecer a Deus por isso. Salmo 110, né? Salmo 110. Aí, versículo 1 diz assim, tá? Versículo 1 diz assim, disse Jeová a Adonai. Disse Jeová a Adonai. Então, disse Jeová, disse o ancião de dias ao encarnado Adonai. Disse ao Adonai, assenta-te à minha destra. Então esse texto se cumpre baseado na profecia do Salmo 110, verso 1, misturado com Daniel 7,13, misturado com Atos 1,9, misturado com Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Então, ele coloca isso aqui até... E continua também no capítulo 2, ele continua a respeito dele, a respeito da palavra dele, a respeito da salvação dele, que nós não podemos rejeitar essa salvação. E vai até o final, no capítulo 2, verso 18. Eu estou dando uma ideia para vocês somente. Uma ideia para vocês a respeito disso. Então chega ao capítulo 4. No capítulo 4 o pai está sozinho. Aí cumpre-se tudo isso que eu falei agora entre o 4 e o 5. Então agora entra o capítulo 5, já ele sentado no trono. Por isso que a criatura chega e dá um banho nos anjos, serafins, querubins, fala assim, ei, calma aí,
Vocês não podem estar dando mais glória para o Verbo e dar menos glória para o Pai, só porque vocês conheceram Ele agora. Vocês têm que dar 4 atributos. Por quê? Porque é o equilíbrio para o Pai e para o Cordeiro, para o que está sentado no trono no capítulo 4, para o que está sentado no trono junto com o que está sentado no capítulo 4. Agora estão aí os 2 tronos. Então, ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono, que é o ancião de dias. Então eles deram 4 atributos para dizer, aqui é equilíbrio nisso aqui. Aí vem aquele momento em que ele toma o selo. Então você termina esse culto. Já falei tudo isso para vocês muitas vezes, em ocasiões, mas não como agora, colocando para preparar esse momento. Então eu quero mostrar para vocês o capítulo 7, verso 9. Nós já estudamos o primeiro culto, o segundo culto, já estudamos, demos 2 classes do primeiro, demos uma classe do segundo e mais uma classe do terceiro culto da aula passada. E agora nós estamos estudando o capítulo 7 e 9, o culto dos irmãos mártires não pastoreados da igreja de Laodiceia. Marca isso aqui, que é a base da aula de hoje. Vou repetir de novo: culto dos irmãos mártires não pastoreados da igreja de Laodiceia, no capítulo 7. Então, mostrei aqui. Voltando ao texto para fecharmos esse ponto, capítulo 7. Capítulo 7. Estou aqui com a minha Bíblia Bereana hoje e a Bíblia Agenda. Aí mostrando aí para vocês, capítulo 7. Eu chamo aí de novos mártires, né? 7 e 9. Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que não podia ser contada, de todas as nações, linhagens, povos, línguas, e estavam em pé diante do trono na presença do Cordeiro, vestindo roupas brancas, talares, com palmas nas mãos. Marque que estão vestidos, número 1, com roupas, número 2, brancas, 2, sacerdotais, 3, como palmas nas mãos, como quem quer, quem espera algo. As palmas das mãos significa eu estou esperando o cumprimento. Estou igual eles estavam lá na entrada de Jerusalém, esperando o cumprimento daquela profecia de Jesus entrando em Jerusalém, para cumprir-se o texto de Salmos, capítulo 24. Aí, do ponto de vista histórico, não profético. Então, aí continuando, verso 10. E clamava com voz poderosa, dizendo: ao nosso Deus que está assentado no trono, atribuímos salvação, e ao Cordeiro. Então o Cordeiro também que estava lá. Então eles estão assim, meu Deus, é difícil para eles, não é? Aqui, verso 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 querubins, e prostravam-se sobre os seus rostos diante do trono. Aí diz aqui mais. E adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, fortaleza, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. E o dos anciãos me perguntou: quem são estes? Que essa é a pergunta que várias pessoas fizeram durante a semana para mim. Eles também fizeram essa pergunta lá no céu. Quem são estes que trajam estolas brancas, roupas sacerdotais? De onde eles vieram? Até o céu eles querem. Lá no céu, calma aí, de onde está isso? O quê? Peraí, calma aí, que eles quebraram alguma regra? O que aconteceu? De onde foi que eles vieram? Não está nos livros aqui. Essa é uma pergunta importantíssima para todos nós. Quem são estes que estão aí? A pergunta, verso 13. Aí o verso 14 diz assim: respondi, meu Senhor, que é o mesmo que Jeová, mas que em grego está Kyrios, mas é que é o equivalente de Jeová no hebraico. Tu sabes, aí ele disse, e disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas estolas, e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Então isso quer dizer o seguinte, que as estolas deles estavam sujas.
aqui que está aquela questão, né? Que a gente ouviu todo o tempo, eu mesmo na minha igreja, lá em Belém do Pará, lá na Sacramento, em todo o tempo da minha vida, todos os pregadores que iam pregar sobre a grande tribulação, escola dominical, revista escola dominical, diziam, não vai ter salvação na grande tribulação, você tem que vir. Era um evangelho de medo, que as pessoas ficam com medo, eu também ficava com medo. Minha mãe falava que os trovões, relâmpagos, e eu como menino, cada vez que dava um trovão, me escondia, ia para debaixo da cama, corria, porque eu via debaixo de um evangelho do medo que a minha mãe, que os pastores, todo mundo ensinava e ensinou, né, pra gente, aquele evangelho do medo, medo, medo. Nada de graça, grandes religiosidades. E a pessoa fica com medo até. As pessoas tinham medo de ler até o livro de Apocalipse. E hoje eu posso dizer de todo o meu coração para vocês, não com vaidade, nada, nada, nada disso, né? Quem me conhece, anda comigo, sabe de que eu estou falando sério. É o livro mais simples da Bíblia, o livro de Apocalipse, porque ele nos dá todas as dicas. É mais difícil explicar Colossenses do que Apocalipse, pra você ter uma ideia. Então, quem são estes que estão? Porque eles estavam com uma estola suja. Então nós temos que ver sobre esse assunto da estola suja, né? É verdade, Isaac, a minha mãe ensinou essas coisas para mim. E muita gente tem medo de ler. Ok. Então, aí aquela ideia, por que eu estou falando isso? Porque aquela ideia de que nós aprendemos, eu na minha igreja, talvez você na sua, não vai haver salvação na grande tribulação, não tem jeito, não tem escape, né? Aí a falta de conhecimento, a falta de entendimento, né, das pessoas. Falta de entendimento, de conhecimento, né? Eu tenho que colocar algumas coisas aqui para vocês, eu não posso deixar de... Eu estava pensando assim, eu não vou falar, vou gastar tempo com isso aqui. Mas eu tenho que gastar tempo aqui com vocês. Preste atenção aqui, ó. Olha só. A grande tribulação começa aqui. A GT começa aqui com 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, lá para frente. Ok. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo o tempo da igreja, de uma passagem de uma igreja para outra igreja. Preste atenção, olha o desenho que eu vou fazer aqui que você vai entender. Preste atenção aqui, ó. Ó, ela entra um pouco, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que ela entra? Ela entra. Quem é essa aqui? Essa é a Laodiceia. Laodiceia. E essa aqui é Filadélfia. São 2 tipos, né? Então posso colocar aqui. Você pode observar? Nós estamos vivendo esse período aqui da transação, esse período aqui, nós estamos vivendo esse período aqui da transição, porque essa igreja, ela tem uma promessa, que é o arrebatamento. É o arrebatamento. Essa igreja de Laodiceia, Jesus está na porta dela, Jesus está na porta dela, Jesus está na sua porta, né? Esperando, que é de costas, né? Falando Jesus está na porta dela para vender colírio, para vender roupa, presta atenção, roupas brancas, tá? Para vender ouro, estão vendo ali? O que Jesus está vendendo para ela? Vestimentas, para que ela esconda a sua nudez, presta atenção, está vendendo para ela o que? Roupa, para que ela esconda a sua nudez. Tão difícil, né? De crentes tão carnais vivendo nossos dias, né? Esposas de pastores, irmãos, fazendo a live, fazendo uma selfie, mas o objetivo delas é mostrar a bunda. Veja só, o objetivo não é mostrar o rosto, porque elas tiram uma foto assim, o objetivo é mostrar ali a bunda mesmo. Você fica triste por falar essa palavra, não. A palavra bunda existe. E elas, o objetivo, mostrar o corpo. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas querem mostrar sua sensualidade e achar que isso aí é normal. Essa parte, ele fala, quero falar com vocês sobre isso. Pastor, mas isso é espiritual. É espiritual, sim. É junto. O carnal com o espiritual junto. É os dois. Por isso que é carnal. Porque quando você é carnal e espiritual, é pior do que o que é só carnal e o que é só espiritual. Por isso que ela é morna.
Por isso que ela é morna. E ele disse, oxalá, né? Como dizem as versões antigas, quer dizer, quem me dera que você fosse ou só frio ou só quente, mas você mostra que é crente, mas é incrédulo. Mostra que é espiritual, mas é carnal. É isso aí que ele está mostrando. Meu Deus do céu. Irmão, se você não está na aula, vai embora, cara. Se você não está na aula, você vem aí para fazer perguntinha besta, rapaz. Sai fora daí, eu estou dando aula, meu amigo. Vê se você respeita. Ou então apaga isso aí, vai para outro lugar, vai lá para tua turma, rapaz. Pelo amor de Deus. Ok. Muito bem. Quem está na aula, está na aula. Presta atenção. Ok. Aí nesse texto, você pode mostrar aí a igreja de Laodiceia? Posso. Veja o texto, capítulo 3. Capítulo 3, ele mostra assim. Ele diz assim, verso 11. Venho repentinamente. Mantém firmemente o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para quem que ele falou isso? Para quem que ele falou isso? Para a igreja de Filadélfia. Então a igreja de Filadélfia diz, ele vai vir, aí diz, vai abrir uma porta. Diz assim, ó, no verso 10. Porque guardaste a minha palavra, que provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Então essa aqui não passa, né? Não passa, porque eu coloquei o desenho aqui para vocês. Por isso que eu pus o desenho aqui, ó. Vou colocar esses dois que vem repentinamente. Aqui é o arrebatamento, a sua vinda repentina. Ok? Vou deixar essa porta aberta para ti. Agora, nos textos posteriores, que é o verso 18 em diante, que ele vai começar, no verso 14, que ele vai começar a falar da igreja de Laodiceia, olha o que ele diz dela. Verso 15, ele diz, conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Gostaria que fosses frio ou quente. Aí ele diz assim, porque não és frio nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, terá um vômito. Eles serão recusados. Mas ele vai dar uma chance. Mas antes ele acusa o que ela é. Nós estamos então na transição dessa igreja Filadélfia, dessa tipologia, dessa simbologia Filadélfia para Laodiceia. Nós estamos vivendo esse tempo espiritual, nós estamos vivendo. Aí, por quê? Porque ela diz isso. Rico sou, já enriqueci. É a igreja de hoje, a igreja rica, é a igreja que tem dinheiro no banco. Assim, rico sou, já enriqueci. Não tenho falta de nada. Mas Jesus diz, não sabes que és um coitado. És um coitado, és um miserável, 2, és um pobre, 3, és um cego, 4, e és nu. Isso aqui tem muito a ver com aquele grupo lá, ok. Mas te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Então ela tem que passar por esse período da refinação. Então essa igreja, parte dessa igreja de Laodiceia, entra na grande tribulação. Ela passa, porque ela vai ter que ser refinada. Ela vai ter que ser refinada como ouro. Vai ter que ser refinada. E essa refinação fará com que eles se tornem também testemunhos nessa refinação, que eles voltem a vestir-se com aquelas roupas que vocês viram lá, eles também sejam usados por Deus para salvar alguns. Por isso que o livro de Lucas, capítulo 11, fala que depois que a igreja foi arrebatada, virá alguém bater na porta para querer comer pães, 3 pães. Isso vai acontecer? Vai. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Lucas. Vou mostrar Lucas, porque Lucas é Lucas. Lucas.
Voltando ao 3, capítulo 18, porque eu preciso aplicar primeiro esse pedaço, senão vocês não vão compreender. Aí voltando aqui ao capítulo, veja só. Capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: a ti, Filadélfia, da igreja que nós estamos vivendo hoje já, essa transição, nós estamos vendo esse momento. Aí diz assim: mas a ti conselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Eles vão passar por esse período, número 1. Para que enriqueças. Aí depois ele diz: vestes brancas, para que vistas? Para que você não esteja nua. E diz assim: e não se descubra a vergonha da tua nudez. Aí diz: colírio, para que unja os teus olhos. Porque algumas pessoas, elas não conseguem ver, elas falam assim: o que ele está falando aí é loucura, o que ele está dizendo aí é loucura, é o absurdo que ele está dizendo aí, né? Que o que ele está mostrando é uma loucura. Eu ainda não posso ler o capítulo 11, eu tenho que deixar aí. Calma aí, não se adiante, ok? Calma aí, vamos devagar. Aí diz assim, aí no verso 19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então esse castigo eles vão ter que passar quando? Quando que eles vão passar esse castigo? Ele está repreendendo agora, mas aí vem a fase do castigo. A todos quanto amam. Ser zeloso. Aí arrepende. Quando que eles vão se arrepender? Aí diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é exatamente esse grupo que está no capítulo 7, para fechar esse primeiro ponto, esse grupo, que é o grupo do capítulo que estávamos lendo, capítulo 7, verso 9 em diante, mostra assim quem são estes, verso 13, são exatamente esse grupo, essa parte do grupo de Laodiceia, que ficará durante a grande tribulação. Eles vão passar a grande tribulação, eles terão que passar, né? Por isso que tem essa briga: a igreja vai passar, não vai passar, vai passar. A igreja organismo será arrebatada antes da grande tribulação, mas essa turma vomitada vai passar. Ela passará. E como é que eles serão? O que vai acontecer com eles? É o que está no capítulo 7, verso 9 até o verso 14. Alguns ficam zangados, né? Alguns ficam zangados, porque eles vão querer comer o pão. Eles vão querer ter a palavra, eles vão querer cantar os hinos que nós cantamos, eles vão querer sentir a presença que nós estamos sentindo agora. Eles vão querer, mas eles não vão poder. E como alguns deles vão se arrepender, vão querer comprar o ouro fino, eles vão querer, e já será muito tarde para eles terem isso. Então um anjo vai chegar à presença de Deus e vai pedir para eles, para Deus, o pão. E o que é que vai acontecer? Agora sim, vamos poder ler. Lucas capítulo 11, verso 5 em diante. Começa aí o texto. Diz assim: e disse: quem de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães? Porque um amigo meu chegou à minha casa. Então assim, um amigo meu chegou à minha casa. A igreja foi arrebatada. A igreja está no céu. Alguém toca na porta. Um anjo. Seguinte, nós temos que ter pão para aquele pessoal. O pessoal precisa de uma palavra, precisa de uma revelação. Estamos na tribulação tremenda. Vocês já estão aí no seu leito, vocês já chegaram, já entraram na casa. Mas, por favor, bate. Isso no tempo de tribulação. Veja só, isso no tempo de tribulação. Veja só, aqui. Muito bem. Quem de vós terá um amigo, se for procurar à meia-noite? Lembra da passagem? À meia-noite, como um símbolo, um tipo da vinda repentina. Senhor, quero 3 pães. Um pão do Pai, um pão do Filho, um pão do Espírito Santo. 3 pães, o pão de Deus. Quero 3 pães, porque um amigo meu acaba de crer em ti no meio de grande tribulação. Ele estava vindo de uma viagem no mundo, né? E o que é que não tem palavra? A palavra sumiu da terra, não tem mensagem, não tem culto, não tem nada, está tudo proibido, não tem mensagem, não tem palavra. E olha o que ele responde:
Olha o que responde, verso 7. E ele, respondendo, disser: não me importunes, a porta já está fechada. A porta do capítulo, a porta da igreja de Filadélfia, a porta da igreja de Filadélfia está fechada. E os meus filhos, juntamente comigo, já estão no seu leito. Já estão no seu leito, já estão no seu leito. Já foram arrebatados, já estão comigo. Não posso levantar-me para dá-los a ti. Aí então ele diz assim, verso 8, olha só, ele para e pensa, estou na tribulação. É um grupo de Laodiceia que está clamando, é um grupo de Laodiceia que está se arrependendo, é um grupo de Laodiceia, aí está precisando comer. Aí ele disse, digo-vos, verso 8, ainda que não se levante para dá-los a ti, por ser seu amigo. Ele não vai fazer isso por ser amigo seu, não. Ele vai fazer isso por causa da importunação que haverá nesse tempo. E dará tudo que for necessário. Eu vos digo, pedi e será dado, e ser-vos-á dado. Buscai e achareis. Clamai e vos será, chamai e vos será aberto. Por todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, acha, e aquele que clama, lhe será aberto. Que chama, lhe será aberto. Aí ele diz assim, o que ele vai dar? Ele vai dar o quê? Qual dentre vós, sendo o pai, e o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Porque pedra, porque é o tempo em que a pedra da estátua de Nabucodonosor vai derrubar a grande estátua. A pedra vai derrubar a estátua. É tempo de pedra. Se lhe pedir peixe, que é o símbolo do cristiano, do cristão, se pedir para ser cristão, né? Se pedir para ser cristão, o que ele fará? Né? Isso é uma coisa importante você ver aqui. E se lhe pedir peixe para ser cristão, lhe dará uma serpente, que é o tempo do dragão? É o tempo do dragão na terra? É o tempo de Satanás, a antiga serpente? Aí o verso 12. E se lhe pedir ovo, se pedir para nascer de novo, será que dará um escorpião? Porque é o tempo dos escorpiões, no capítulo 9 de Apocalipse. Será que ele vai fazer isso? Então ele mostra esse período esse período da pedra, período da serpente, o período do escorpião, é o período da grande tribulação. Esse é um período. Então veja só, que coisa tremenda. Voltando para lá, para Apocalipse. Voltando para lá, que algumas pessoas podem ficar muito chateadas, porque tem uns que disseram assim, pastor, eu tenho que reescrever meu livro. Escreve mesmo, escreve correto agora, né? E agora o texto diz assim, no capítulo 7, verso 14, respondi, meu Senhor, tu sabes. Aí ele diz assim, esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas estolas. Por quê? Porque elas estavam sujas. Elas estavam sujas. Há um outro texto em Zacarias que eu posso acrescentar aqui. Há um outro texto aqui em Zacarias, queria que vocês vissem aqui comigo. Capítulo 6, que diz assim, capítulo 6, falando de Josué, capítulo 6, falando de Josué. São dois textos que falam de Josué, o 3 e o 6. Mas vamos para o 3, só para a gente não acrescentar mais. Aí o verso 1 diz assim, e mostrou o sumo sacerdote Josué, que é o mesmo do capítulo 6, verso 9 em diante. Ok. No capítulo 6, verso 9, ele vai ser coroado como um príncipe e sacerdote. Coroa de rei e mitra. Mas no capítulo 3, verso 1, diz assim, como ele estava antes, diz assim, me mostrou-se um sacerdote Josué, o qual estava em pé diante do anjo do Senhor Jeová, e Satanás estava à sua mão direita para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor Jeová disse a Satanás, que o Senhor Jeová te repreenda, ó Satanás. O Senhor Jeová, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um pedaço de raiz tirado do fogo?
Então, verso 4 diz assim: então o anjo falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes esses trajes sujos, e eis que tirei de ti a tua iniquidade, e vesti de traje de gala. Isso que está aqui, que ele vai fazer com a nação de Israel, é o mesmo que ele vai fazer com esse grupo restante, que não... Porque, não, olha, escute bem, uma parte da igreja de Laodiceia vai para adorar o anticristo, vai aceitar o anticristo, vai para o mundo, vai ser destruída com o anticristo. Mas um grupo deles será salvo. Um grupo deles será salvo, será refinado pelo fogo. E esses trajes sujos que eles tinham serão embranquecidos. E como é que você sabe? Estou lendo os textos, acompanhe o texto. Se você não começou a aula, não pegou a aula desde o princípio, não tem como você pegar isso aqui. Então aqui está. Verso 15. Verso 15 agora. Verso 15. Apocalipse 7,15. Apocalipse 7,15 agora. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja Deus, glória a Deus. Milhões de glórias a ti, Senhor. Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus. Aí diz, e o servem, porque durante a vida eles não serviram, eles vão servi-lo em turnos, igual os 24 anciãos servem em turnos, eles também vão servi-los. E diz continuamente, a toda hora no seu santuário, Deus colocará esse grupo no seu santuário. Aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu pavilhão para eles, isto é, fará a mesma coisa que o rei fez com Esther. Entre. Você alcançou graça diante de mim. Pode entrar. Você alcançou graça diante de mim. Aleluia. Estenderá o seu pavilhão, quer dizer isso. E serão aceitos em graça. Aí, veja aí, irmã Célia Sagica, observa bem. Capítulo 7, verso 16. Jamais terão fome. Por quê? Porque a Bíblia diz quem eles eram antes. Eles no capítulo 3, aí, aquele grupo, né? Eles são coitados, miseráveis, pobres, cego e nu. Aí ele está dizendo agora, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. A luz do sol não os molestará, porque o castigo foi grande que eles vão sofrer. A luz da tribulação. Nem calor, angústia. Aí diz assim, porque o cordeiro que está no meio do trono, aqui está o segredo de tudo, Mark, os pastoreará. Aí um irmão perguntou para mim, e disse assim, pastor, mas por quê? Por que o cordeiro os pastoreará? Por que Deus terá que aceitá-los se eles foram tão infiéis no tempo da graça? E eles vão acabar aceitando, né? Eles vão comer o peixe, vão comer o ovo, eles vão comer o pão? Vão, porque o cordeiro os pastoreará. E qual é o sentido disso aqui? É porque ele vai considerar uma coisa muito importante, irmão Gilmar, irmão William, né? Mavinier, Lloyd, né? O que ele vai considerar? Hein? Por quê? O que ele vai considerar? O que ele vai considerar? Aleluia! E é com muita honra que eu quero dizer para vocês a resposta para essa pergunta, que eu vou falar agora em nome do Senhor Jesus. Ele os pastoreará, porque eles, durante esse período que nós estamos vivendo, não foram pastoreados. Eles foram explorados, eles foram enganados, passaram a mão sobre a cabeça deles, não falaram a verdade para eles. Quando tocava os assuntos mais delicados, o pastor dizia, vamos ver isso depois, vamos ver se... Não pregava a palavra, não ensinava a palavra, então eles não tiveram ouvidos. Eles não atenderam, porque não lhes foi ensinado. Eles não foram pastoreados com vara e cajado. É isso que ele está dizendo. Eles não souberam o que era uma vara, nem um cajado durante o pastoreio. Então agora, por essa causa, eu vou receber esse grupo. Esse grupo que está pedindo para mim salvação. Porque esse grupo está pedindo salvação. Onde está escrito isso? Olha só no início, diz assim, no verso 10, né? Está dizendo, clamavam, verso 10, 7 e 10. Esse grupo é um grupo que advém. Aí você diz, pastor, mas e o primeiro grupo dos mártires do capítulo 6, dos selos? Isso aí não, isso aí é outro grupo. Esse é um grupo que vai morrer durante o primeiro período da grande tribulação. Esse é o primeiro. Esse período mostra
que se o primeiro selo está separado do segundo por 3 anos e meio, isso quer dizer que esse grupo aí, ele vai perseverar durante o esse grupo aqui, que eu estou falando que é o 4º grupo, Deus ainda vai dar vida para eles poderem, Deus usar essas pessoas para aquelas do primeiro grupo. Então Deus vai usar essas pessoas. Que coisa impressionante. Aí você diz assim, por que Deus vai ter que usar a sua misericórdia com esse bando de doido, um bando de incrédulo, um bando de carnal que vê o nosso meio, né? Nem todos, muito mais da metade vai aceitar o anticristo, mas uma boa parte, e diz aqui, ó, uma parte que é grande a parte, porque diz o texto aqui, veja só, capítulo 7, verso 9, diz assim, não podia ser contada, de todas as nações, linhagens, povos, línguas, todas as nações têm crentes, né? Coitado, pobre, miserável, cego, nu, né? A gente está falando com eles, conversa com eles, fala com eles, isso não é nada não. Talvez tem até um grupo aí no meio de vocês agora aí, hein? Espero que não seja o Melquisedeque, nem o Márcio, né? Que não seja a Sara, nem a Sagica, nem Samuel. Espero que vocês não sejam desse grupo aí, hein? Depois não vão dizer que vocês não foram pastoreados, né? Estou falando a verdade. Glória a Deus, não será não. Aleluia, bendito seja Deus. Amém. Pastor Nelson é muito mal. Não, eu estou falando sério, né? Falando sério. Então, e clamavam com grande voz ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, salvação ao Cordeiro, salvação. Estão clamando salvação. Então, por que Deus dará salvação para eles? Porque Deus, Robson, dará salvação para eles, Flávio, Rubens, San Diego, porque Deus dará salvação para eles. Versos 17, o Cordeiro que está no meio do trono, já estendeu a mão, já estendeu o cetro para eles no verso 15, já os vestiu com roupas brancas, que estavam com roupas, aí diz assim, ó, no verso 3 diz assim, quem são eles que trazem estolas brancas? Quem estava vendendo estola branca? Não era Jesus estava vendendo na porta da igreja de Laodiceia estolas brancas para que eles se vestissem? Para que eles cobrissem a sua nudez? Então, agora eles aceitaram essas estolas. Eles aceitaram passar como um ouro, né, que é acrisolado pelo fogo. Eles passaram, então por isso que eles estão perguntando, de onde eles vieram? É a mesma coisa que você. Será possível isso? Por que Deus vai fazer isso? Até o céu está perguntando, de onde eles vieram? Né? A graça de Deus. Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no seu trono os pastoreará, porque ele vai considerar Maicon Aquiles, ele vai considerar Jofrã, ele vai considerar o fato deles não terem sido pastoreados. Então, por isso, a salvação não será somente para aqueles que vão ouvir o Evangelho pela primeira vez. A salvação será para todos aqueles que o adorarem. No capítulo 14, versículo, veja só os anjos voando pelo céu, verso 6, voando pelo céu, 14:6 de Apocalipse, tinha o evangelho eterno para anunciá-los que habitam sobre a terra toda nação, tribo, língua, povo, e diziam, como é que vocês vão ser salvos? Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai-vos e invocai aquele que fez os céus e a terra e o mar, e os mananciais da terra, das águas. E aí, vocês veem aí, são vários cooperadores nesse período, levando os 3 pães, levando o ovo, levando o peixe, nesse período. Que Deus abençoe vocês, e vocês possam entender melhor esta palavra, através da convicção do Espírito de Deus que está em vocês. Amém? Espero que quando vocês vejam se cumprindo estas palavras, não estejam aqui na terra para dizer, bem que o pastor Nelson nos avisou. Espero que vocês não digam isso, mas que vocês estejam conosco, esperando os que vão subir, porque será melhor. Será melhor, porque esses vão passar pelo sol. O sol os molestará. Só depois da morte, então, que eles vão receber aí
o pedido da salvação. Vocês vão ficar em stand-by ainda. Veja só que coisa. Mas o Cordeiro terá misericórdia deles, lhes dará o pão, lhes dará o peixe, lhes dará o ovo em lugar de escorpião, em lugar de serpente e em lugar de pedra. Isso que é muito importante você saber. Então, por isso eles têm um culto pequeno, um culto. Esse culto pequeno desse grupo é um culto de quem está pedindo salvação a Deus. Era um grupo só, pequeno grupo, e você precisa entender. Amém? Então, eu estava falando outro dia lá em San Diego, na mesa, na casa da irmã Célia, eu estava falando lá para um grupo que estava comigo ali, né? Timothy, o Vinícius e algum grupo mais, e a turma, e eu estava dizendo, estou fazendo um grupo de estudos, o que você deve fazer se você ficar na grande tribulação. Ninguém queria, ninguém queria. Aí o Vinícius dizia, o Timothy quer, o Timothy quer. Mas isso aqui não é para rir, não, isso aqui é para chorar, é chorar. Nós estamos batendo na porta, oferecendo roupas brancas. Estamos batendo na porta, em nome do Senhor Jesus, oferecendo ouro. Nós estamos oferecendo ouro. Nós estamos oferecendo colírio para que você possa abrir os seus olhos e você possa ver a grande multidão que está vivendo na carne hoje, que vai passar pelo sol causticante, pelo calor da angústia e do castigo. Espero que você não passe por isso. Em nome do Senhor Jesus, e depois venha clamar que, embora a graça do Senhor possa alcançar a um grupo, é melhor estar preparado para ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado. Mas vou deixar assim um estudo para vocês. O que você tem que fazer se você ficar na terra do arrebatamento. Se você quiser, fala comigo que eu vou mandar para você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo domingo com o quinto grupo. Ei, Senhor Jesus, muito obrigado por essa audiência tão maravilhosa. Obrigado pelos teus filhos, amigos. Que Deus abençoe a cada um deles. Obrigado. Obrigado, Anete de Nelson. Glória a Deus. Obrigado, Irmã Maria de Luz. Obrigado, Schaefer. Obrigado, Railda. Obrigado, Carlos, Renato. Obrigado pelo carinho de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Também quero agradecer a Deus. Eu não posso deixar de agradecer as pessoas que de coração têm sempre lembrado de nós. Que na oração, lembro, Senhor, abençoa o pastor Nelson. Eu estou fazendo a tradução da Bíblia, estou terminando a tradução, e ontem eu estava recebendo uma aula específica de programação para poder terminar através... eu comecei ensinando o programa para ele, e agora é ele que está me ensinando, porque agora complicou o negócio. Então ontem eu estava recebendo uma aula dele, que é o meu querido Eduardo Custódio, servo do Senhor, que está começando a pastorear aí em Florianópolis. Que Deus abençoe vocês. Rubens, você tá falando isso para sua própria irmã, rapaz? Para com isso, rapaz. Eu amo vocês. Então, eu quero agradecer a todos vocês que com carinho têm lembrado de nós. Os gastos são muito altos, são altíssimos. Mas eu estou fazendo pela fé, crendo que Deus vai fazendo, e Deus vai fazendo cada milagre. Se eu pudesse contar os milagres que Deus está fazendo, meus irmãos, as pessoas lembram de nós. Diz, pastor, eu estou mandando esta oferta, e essa oferta chega na hora, no dia, na hora exata, e Deus... E eu já aprendi a confiar nele completamente. É muito difícil aprender a confiar nele 100%. Mas Deus toca sempre no coração, e eu quero abençoar a sua vida, você que tem participado desta obra, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oração. Estamos em plena promoção no nosso site meujesus.com.br. Em breve eu farei uma promoção internacional no familyosana.com. Vou fazer, só estou esperando o nosso carregamento chegar aqui para que eu possa fazer essa grande promoção, a promoção internacional. Vai ser a primeira promoção internacional. Espere. Muito obrigado pelo carinho, Tiago Quirino, Marcelo Gonçalves, Rubens, irmã Célia. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Gineto Rota. Deus abençoe. Muito obrigado. É difícil me despedir, mas eu tenho que ir. Em nome do Senhor Jesus, um resto bom de domingo. Excelente, melhor que bom, em nome de Jesus.